noite! Estamos aqui, vamos começar logo mais a live com o Nivas. Hoje a gente vai falar sobre finanças e sobre como a gente muitas vezes reflete a nossa autoestima quando a gente não consegue olhar lá para o nosso extrato bancário. E justamente também pode acontecer o contrário, né? A gente está ali tão preocupada com o dinheiro e não percebe a nossa autoestima. Como é que essas duas coisas estão relacionadas? Estou aguardando aqui o Nivas ele entrar. A gente vai tentar, pela última vez, fazer aqui pelo perfil da Minova, porque ele também está tendo dificuldade lá no perfil dele. Gente, a gente está com alguns probleminhas aqui para conseguir fazer a live acontecer. Então, eu estou esperando ele entrar para a gente começar, ok? Boa noite para quem está entrando. Desculpa, gente, a demora e o atraso. A gente já está com quase 15 minutos de atraso, mas não estava previsto. Vai ser a última vez que a gente está tentando. Se a gente não conseguir, a gente vai adiar e tentar fazer a live por outra plataforma se a gente não conseguir, tá? E aí, se caso quem tá entrando aí conseguiu assistir a live gravada, a gente vai ficar feliz se você continuar até o final. Pedindo acesso, vamos ver se eu consigo trazê-lo. Uhum. Vivas, eu já te aceitei, né? Não sei se tá aparecendo aí. E agora? Agora, você tá me ouvindo? Opa, boa noite, até que enfim conseguimos. Ufa, Lelê, que bom. Maravilha. Agora Maravilha, querida. eu estou te ouvindo, mas eu não estou te vendo. Então vamos embora. Ai, ai, ai. Não, mas não tem problema. Estou te ouvindo, beleza? Acho que é só eu. Provavelmente deve ser só eu. As pessoas devem estar te vendo aí. Sim, eu acredito que sim, mas tá todo mundo vendo, eu e o Nivas, pessoal, só pra gente confirmar aí. Se você Cara, quiser entrar por outro perfil para você assistir, você consegue, tá, Nivas? não tá. Eu tô aqui Consegue no ver? computador aqui. No computador aqui eu Legal. tô vendo. Show de bola. Então vamos começar. Vamos. Beleza, gente, um prazer quem tá ao vivo, quem teve a paciência de esperar. E a gente começar, vamos ver se a gente vai conseguir fazer a live, porque tá rolando essa pequena sabotagem aí aos pequenos perfis do Instagram. Pois E é. Ó, dando disseram até eco que tá para dando alguém? eco aqui, ó. Mas eu tirei do computador. Acho que agora não tá dando eco agora, mais não, né? É, para mim não tá. Então tá, beleza. Olha, tá legal para todo mundo aí. Então vamos começar, sem mais Eu... delongas, ok? Querido, Tentaram sabotar, mas não conseguiram. vamos lá. Apresente-se, porque tem pessoas aqui que te conhecem, outras que não. Então fala um pouquinho de você e o que é que fez você decidir olhar para finanças de um jeito diferente, porque você fala de finanças e ajuda as pessoas a organizar a vida financeira, o que eu acho que é um dos maiores desafios da vida humana. Eu não vou nem dizer que é dessa época, porque eu acredito que é de todas. E por que você quis Pois olhar é. para isso? Qual foi o teu chamado para essa área aí? Aliás, é isso aí que você acabou de falar, né, que é um dos maiores desafios da vida humana. Essa é uma história que criaram para nós e a gente acreditou que essa é uma área maior desafiadora, né? Olha, que eu Mas eu, acho que o maior. Fui eu, agora fui eu. tá. Eu que estava abrindo aqui para ver se estava dando para ver e caiu, deu um eco. Não Sorry. tem problema. Então, assim, na verdade, estudando um pouco sobre isso, eu compreendi que essa é mais uma história que criaram para gente em relação às finanças, em relação ao dinheiro, de que essa é uma área complicada, é uma área complexa. E eu costumo dizer que, na verdade, não. Na verdade, é uma área bem simples, mais simples do que a gente imagina, só que o que acontece? Complicaram para vender uma solução, né? Então, tudo que complicam, aí a gente acha que precisa de ajuda para uma grande ajuda, e no final das contas é bem mais simples do que a gente imagina. Bom, mas aliás, eu me chamo José Nivaldo Custódio, aí Nivas Custódio. Fica mais fácil, né? Fica mais vendável nessa era de Instagram, nessa era de rede social. Quanto mais fácil das pessoas, quanto mais exclusivo você for, melhor. Então, Nivas Custódio, você não vai encontrar com facilidade. Então, por isso que meu apelido é Nivas Custódio, que foi colocado por uma sócia que eu tive também. Bom, trabalho com educação financeira há mais ou menos 8 anos. Como que eu me identifiquei por essa área? Tendo um problema financeiro, obviamente, né? Na época eu tive uma dívida alta,
tinha uma dor grande, passei por uma dor grande. Você tá aí, Nath? Tô sim. Então tá, eu não tô te vendo, então tá bom. Passei por uma dor financeira grande, só que quando eu passei por essa dor financeira, eu observei, nesse momento, eu comecei a observar a vida dos meus pais, seu Carmino e Dona Cida. E o que que eu observei? Eu observei que os dois, eles, na época, eles ganhavam ou geravam muito menos dinheiro que eu, porém tinha uma vida financeira muito mais saudável que a minha. E aí eu falei, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa que eu não sei, que eles sabem, que eles estão vivendo, que eles estão fazendo, que eu não sei, que eu não estou fazendo. Paralelo a isso, eu comecei a estudar então sobre finanças, porque tem um professor que ele fala, né, qualquer problema que você tem, se você estudar sobre aquele problema, você vai encontrar a solução, seja ele qual for o problema. Quanto mais a gente se aprofunda, estuda aquele problema que a gente tem, mais a gente chega próximo e encontra a solução. E aí foi isso que eu fiz. Eu comecei a estudar muito sobre finanças e paralelo a isso, observando a vida dos meus pais. E aí, de forma interessante, eu descobri através dos livros e observando meus pais coisas óbvias, coisas simples que eles estavam fazendo, que os livros estavam me dizendo e que eu não estava fazendo. E por isso os meus resultados estavam desastrosos financeiramente falando. Estudando, observando meus pais, eu comecei a aplicar na minha vida coisas simples, que nós vamos falar aqui. Aplicando essas coisas simples, minha vida financeira começou a se transformar. Eu nem digo mudar, a se transformar, porque aí outras áreas da minha vida também começaram a se transformar. E aí eu falei, poxa, interessante. E aí eu criei um método, a partir daí eu criei um método e comecei a testar primeiro na minha vida, depois testar na vida de outras pessoas que também compartilhavam comigo que estavam com problema. E aí eu falava, olha, vamos testar isso aqui, então. E começamos a testar, inclusive de forma gratuita, mas minha primeira cliente pagante depois se tornou minha sócia, que foi essa que me apelidou de Nivas Custódio. Uma hora a gente faz uma live aqui junto também. Mas ela foi minha primeira cliente pagante, eu testei nela e aí assim recebendo para isso. A partir dali eu entendi que o método funcionava, o método era simples, objetivo, e óbvio que daí eu comecei a me aprofundar cada vez mais no assunto, não no assunto dinheiro, mas no assunto ser humano, porque o dinheiro é um sintoma. Então eu percebi que o dinheiro era um sintoma, o dinheiro era resultado, então eu comecei a me aprofundar mais em questões de desenvolvimento pessoal e comecei a perceber que o dinheiro como sintoma ele revelava outras áreas e no método eu trabalho, eu brinco, né, que eu, na mentoria financeira eu falo um pouco sobre dinheiro. Outro dia eu estava no quarto encontro com uma cliente e aí ela falou assim, interessante, a gente falou muito pouco sobre dinheiro na mentoria financeira, né? Porque dinheiro é um sintoma. Então, aí eu comecei a me aprofundar sobre esse assunto. Então, fazem 8 anos que eu trabalho com isso. Então, hoje eu tenho uma mentoria financeira que atende majoritariamente mulheres e casais. Aí eu tenho também uma mentoria, desculpa, uma imersão presencial, mas tudo na área de educação financeira básica. O que é educação financeira básica? Eu não falo do mundo dos investimentos, pelo menos ainda não. Eu não falo no mundo dos investimentos, porque eu percebi que tinha um gap muito grande entre as pessoas que não tinham uma reserva financeira, não tinham uma educação financeira básica, e o mundo dos investimentos que se vendia na internet, ou que se vende ainda na internet. Então, esse gap aqui, existia uma lacuna muito grande. Por que existia essa lacuna muito grande? Porque essa educação financeira básica, primeiro, dá trabalho, segundo, não é muito vendável esse assunto, porque é vendável quando você fala que seu dinheiro vai multiplicar, mas não é vendável quando você fala que você vai ter trabalho, é preciso você ter disciplina, ter consistência para criar uma vida financeira saudável. Então, eu não falo sobre você ser milionário, se tornar milionário, embora as pessoas possam se tornar milionário, mas para mim a questão não é essa, a questão é que todos nós podemos ter uma vida financeira saudável. Óbvio, as pessoas que, né, aquela que está todo dia acordando, pensando no que comer, não, essa não tem, é, ela não tem Básico, né? neurônio, A ela não tem estrutura neurônio básica. para compreender o que eu vou falar aqui. Mas a grande maioria das pessoas, sim. Se a pessoa está nos assistindo aqui, ela tem um celular, então óbvio, ela tem celular, ela tem internet, então ela tem capacidade de construir uma vida financeira saudável. E tenho feito isso aí ao longo desses 8 anos, me realizado. É algo que eu falo que me realiza muito mesmo. Vou fazer isso para o resto da minha vida ou enquanto tiver alguém precisando de educação financeira. Talvez seja o resto da minha vida. É, com certeza, porque essa crença que você traz, né,
que colocaram-nos para acreditar o quanto é desafiadora a vida financeira. É uma crença enraizada por muito Muito tempo. forte Então, para e a muito gente profunda. trabalhar isso, a gente vai precisar voltar a olhar para a gente, né? Eu achei interessante você falar que ia ser majoritariamente mulheres e casais. Por curiosidade, as mulheres se preocupam mais com isso e te procuram com mais frequência para olhar para as finanças do que os homens? É assim, olha, 99. Essa estatística aqui é da minha cabeça, tá? Mas vamos dizer que 90% das minhas clientes são mulheres e 10% são casais que vêm pelas mulheres. Que E vem aí, pelas mulheres. que vêm pelas mulheres. São as mulheres que me procuram e aí é casada, e quando a pessoa é casada, geralmente eu sugiro que o casal seja atendido, porque não é muito interessante você atender uma pessoa casada sozinha quando você está falando de finanças, porque eu vou falar sobre modelo mental durante a mentoria, e se já está distante aquele casal por causa da vida financeira, vai ficar ainda mais distante. Então, isso é perigoso. Eu sugiro para a pessoa que é casada sempre para ela fazer com o marido. E isso, obviamente, vai transformar outras realidades da vida daquele casal. Porque, de novo, o dinheiro é um sintoma daquela relação, não é a causa, é um sintoma. Então, eu preciso que os dois estejam participando. Agora, por que é curioso, né, a grande maioria aí ser mulheres que procuram esse assunto? Porque é o seguinte, primeiro que as mulheres elas estão à frente, né, dos homens nessa questão de desenvolvimento pessoal. As mulheres procuram há mais tempo esse assunto, então vocês estão na nossa frente no que diz respeito ao desenvolvimento pessoal. E segundo, que culturalmente falando, é mais desafiador para o homem, é mais difícil para o homem assumir que não está dando conta de uma área ao qual ele foi condicionado que ele precisa dar conta. Não importa o que Interessante. esteja acontecendo, ele precisa dar conta, ele tem que dar conta, e esse tem que dar conta começa a pesar tanto que mesmo que ele não esteja conseguindo realizar, ele não consegue pedir ajuda. E isso é interessante, porque a mulher consegue pedir ajuda com mais facilidade, né? Eu lembro que eu tenho um curta-metragem, que se eu não me engano é O Menino, o Cavalo, a Raposa e a Topeira. E o Topeira, que você mandou Eu para não mim, sei, inclusive. eu não sei nessa ordem, se é nessa ordem, mas tem uma frase, uma hora, uma cena, que um dos personagens lá, eles dizem o seguinte, perguntam, né, um pro outro, perguntam assim, qual foi a atitude mais corajosa que você já teve? E aí, curiosamente, o cavalo responde, que é o animal maior ali daquele curta-metragem. Então, isso aí também é didático, né? O mais, teoricamente, mais forte. Ele fala, a atitude mais corajosa que eu já tive foi pedir ajuda. Então, esse é o grande desafio do masculino, pedir ajuda. E isso não estou falando para o mentor, não. Às vezes ele não consegue pedir ajuda para a esposa, para a parceira, ele não está dando conta, mas como ele está na cabeça enraizado que ele tem que dar conta e pedir ajuda é algo, é uma fraqueza na cabeça do homem, então por isso que as mulheres chegam mais, né, chegam muito mais mulheres para mim. Inclusive, quando eu estou atendendo um casal, eu falo, olha, e como casal, vocês precisam trabalhar isso. Por que que o homem precisa aprender a pedir ajuda, mas a mulher também precisa aprender a acolher esse pedido de ajuda? Porque da mesma maneira como nós somos condicionados a não pedir ajuda, quando um homem pede ajuda, às vezes a mulher não consegue receber ou acolher esse pedido de ajuda, porque também está enraizado na mulher que ele tem que dar conta. E aí ela devolve mais peso para ele. Então ele fala uma vez, pediu ajuda. Se esse pedido foi usado contra ele em algum momento, pronto, travou. Ele não vai mais pedir ajuda, seja lá qual for o assunto na relação. Então, é um pouco mais profundo. E tudo isso, Nath, eu percebo também nos atendimentos que é sobre conceito, é sobre terminologia, no final das contas. A gente não sabe, a gente não raciocina muito sobre o conceito daquilo que estão nos dizendo, daquilo que estão nos oferecendo. A própria palavra dinheiro. A palavra dinheiro, a etimologia da palavra significa denaro, que significa Denaro. moeda. Denaro. Denaro. Isso. Que significa moeda. Mas a moeda é uma representação, foi criada para representar o que nós produzimos. O que tem valor não é o denaro, não é o dinheiro, como dizem aí. O que tem valor é o que nós produzimos. O denaro, ou a moeda, ou o papel moeda, ou nesse caso agora o Pix, a moeda digital, representa o que nós produzimos. O que tem valor é o que eu, o que você, o que as pessoas que estão nos assistindo aqui produz. Isso tem valor.
A moeda é uma das representações, mas o celular é outra, o computador é outra, a mentoria é outra, as terapias são outras, as garrafas são outras, a carteira, a bolsa, tudo que se tem que você está vendo aí ao seu redor é o que tem valor de fato, porque é o que nós produzimos. O dinheiro, ou o denário, ou papel moeda é para facilitar a troca do que nós produzimos. E só esse conceito bem entendido vai falar, opa, peraí, então significa que o poder de geração está em mim. A minha riqueza está em mim, não está no banco. Aquilo que está lá representa só. Tanto que se você. Uma das perguntas que eu faço na mentoria é quanto dinheiro você tem? Há uma dificuldade muito grande da pessoa responder com clareza, com firmeza essa pergunta. Por quê? Porque a gente foi condicionado que dinheiro é o que está no banco ou o que está na carteira. Nossa, assim, ó, né? Mas aquele pum na cabeça. Você com certeza já falou isso várias vezes, você já não se assusta mais, mas aqui eu senti em mim, eu dorme com esse barulho agora, e tem gente aqui que eu também tenho certeza, a Thaís já falou sensacional. Porque aí, já fazendo um gancho com o nosso tema, tudo a ver com autoestima, né? Tudo Tudo a perfeito. ver com autoestima, porque a hora que a gente olha para o dinheiro como algo inalcançável, ou difícil, ou não suficiente, ou é só para os outros, a gente está valorizando essa moeda como se ela fosse algo externo de nós, e a Exato. gente não compreende a nossa relação de troca com o mundo, com as pessoas, com a sociedade, que tem valor, que é trocado pela moeda, que é representado, né, pela moeda, e não Exato. necessariamente por ela, também por ela, mas primeiro é aquilo que eu ofereço, é o que eu estou Sim. produzindo, é o que eu tenho, então, de potenciais, é o que eu tenho de melhor, as minhas habilidades, aonde eu ofereço e existe uma troca. E aí essa troca ela pode acontecer numa representação da moeda, como pode vir de outras maneiras. Exato. Porém, a questão é a gente entender que a fonte disso não é o Banco Central, Não, né? não é como dizem e como querem que a gente acredita. Não é. Não é. E assim, eu vou dizer que Deixa para o governo, certo? A gente deixa para o externo o a controle gente do dá esse quanto poder. vale a moeda. Hoje o mundo funciona assim, desde que o governo diga quanto Isso, vale a moeda. Então, isso. olha onde chegou as crenças, desculpa te cortar, que caiu um belo de um insight É de ótimo. países subdesenvolvidos. O trabalho nosso, a nossa essência, o que a gente faz, vale 5, 7, 8 vezes menos do que o exterior. Quem Porque a define gente isso? está deixando a moeda de lá representar mais do que a nossa, sendo que potenciais humanos e aquilo que eu ofereço como ser humano é inestimável porque é único. E a gente recebe esse controle imenso, gente. Não é fácil cair essa ficha e a gente não se deixar mais se deixar levar por isso. Porque a gente vive o impacto dessa crença no nosso país e em relações exteriores. A gente está vivendo isso agora, obviamente, né? Não Sim, entrando em política, porque não é o nosso caso aqui, mas é que caiu essa ficha minha de como a gente é controlado por essa visão, e aí a gente valoriza mais ainda o que é externo, principalmente nós aqui. Aí a gente vai querer valorizar mais ainda o externo, não é só o que é de lá. Se eu estivesse vindo de lá, se eu estivesse morando lá, se eu estivesse fazendo lá, e isso alimenta o desequilíbrio, mais ainda. Você não concorda? exatamente. Exatamente. E a ideia disso tudo, agora, aqui a gente pode se aprofundar, que a gente está num perfil de aprofundamento, né, de desenvolvimento pessoal, mas a ideia de tudo isso alimenta, isso tudo alimenta a ideia de separatividade, que no final das contas é a raiz desses problemas. A separatividade é a raiz desse problema. Por quê? Porque se o dinheiro, o denário, ele é só uma das representações, ele não é embora ele é colocado como a grande representação, mas lá no começo, a moeda, ela servia para representar o que era produzido, para facilitar, ele é para facilitar a troca do que nós produzimos.
Não é ele que tem. Então, aí, você até colocou assim, nossa, o quanto é difícil entender isso. Eu diria que não é nem difícil entender. O mais difícil, Nath, é aceitar isso. Verdade. O desafio é aceitar, é soltar aquilo tudo que a gente acreditou, aquilo tudo que construíram, porque isso é um castelinho de carta. E aí, se a gente dá um totozinho no castelinho de cartas, a maioria das pessoas ficam apavoradas porque elas. Então, peraí, eu vou ter que reconstruir isso. Nós vamos ter que reconstruir, mas de um lugar agora, não de um lugar de medo, mas de um lugar de consciência do que o meu produto interno bruto, meu, Nivas, meu produto interno bruto é o que tem valor. O meu unido ao da Nath, unido a das pessoas que estão aqui com a gente, que vai gerar o produto interno bruto, inclusive, do país. É claro que tem umas questões aqui de economia que eu não vou entrar, mas o que eu estou dizendo é que o cerne da questão que a gente compreenda é que o que tem valor de fato é o que a gente troca. E agora eu vou me aprofundar um pouco mais, se você me permite, Nath. Vale, pode falar. Estamos aqui. Dinheiro, ou o que a gente produz, né? A Thaís colocou aqui, né? O meu produto interno bruto tem valor. É isso, o meu produto interno bruto tem valor. Mas o que nós produzimos, então vamos lá. O que nós produzimos, ela tem uma origem, tem uma fonte. Que fonte é essa? A gente pode chamar de energia criativa, a gente pode chamar de chi, a gente pode chamar de. Sei lá, a gente pode chamar de energia, a gente pode chamar o que quiser, mas é essa energia é de vontade, a gente pode chamar da energia sexual, que é a energia sexual, inclusive, que a gente utiliza para criar as coisas, ou para cocriar as coisas, inclusive o outro ser humano, mas tudo que nós cocriamos, ou tudo que nós produzimos, nós usamos essa energia. Essa energia é uma energia divina. Uhum. Então, no final das contas, nós estamos trocando energia divina que eu produzo com a minha energia divina versus o que que você produz com a energia divina, a gente troca energia divina. E aí a gente vai um pouco ali. Então vamos para dois economistas, um é muito conhecido e o outro nem tanto. Um é Adam Smith, que é o pai do liberalismo, que ele tem a teoria dele que solta todo mundo, cada um vai brigar por si e as coisas vão se organizar. E o outro é John Nash. A mentoria é muito pautada na teoria de John Nash, que criou a teoria dos jogos, inclusive. Que ele vai dizer o seguinte: eu vou fazer o que é melhor para mim, mas eu preciso prestar atenção no outro também, porque se for melhor para mim, mas prejudicar a Nath, isso não é um bom negócio para a gente como ser humano. Então eu preciso fazer algo que é bom para mim, mas precisa ser algo bom para a Nath também. Nath, isso aqui para mim, ó, por exemplo, eu já cobrei, vou falar aqui, tá, abertamente, já cobrei R$ 3.000 pela minha mentoria. Aí eu falei, cara, isso é bom para mim. Chegou no momento que eu falei assim, cara, peraí, isso é bom para mim, não tá sendo bom para o outro. Então como é que eu faço de fato para ser bom para mim e bom para o outro? E aí eu cheguei numa forma de negociação ali que falei, agora tá bom para mim, fica bom para o outro também, ficou bom para o outro também. Isso aqui é você consegue equilibrar a troca, e aí a gente pode até falar aqui de lei de compensação, lei do equilíbrio, que é uma das leis sistêmicas que opera em todas as outras relações, que não seja com pai, que não seja com filho, mas nessas relações é a lei do equilíbrio que opera. Então, se é a lei do equilíbrio que opera, eu acredito, eu entrego e eu tomo. Então, não, com o cliente eu entrego e eu tomo. Agora, tem um detalhe importante que John Nash traz, e para mim foi um insight interessante. Hoje eu estava pensando sobre isso, inclusive, que eu falei, nossa, vou levar isso para a live. Que é o seguinte, quem define isso aqui é difícil de aceitar, tá, Nath? Não é difícil de entender, mas é difícil de aceitar. Quem define o preço da minha mentoria sou eu. Quem define o valor da minha mentoria é o outro. E isso o mercado diz que é o inverso. O mercado diz que quem define o preço de um celular é quem está produzindo. Produzir. Só que quem define se isso aqui tem o valor que cobram? Eu que estou comprando. Porque o dinheiro está na minha mão. O poder está na minha mão. Só que se eu entrego o meu dinheiro para comprar esse aparelho, eu declaro Eu que estou para declarando mim que tem vale. valor. Pronto. E tá tudo certo. Eu não posso dizer que eu acho que a Nath está errada por comprar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não. Porque ela produziu o dinheiro dela, ela através da energia criativa dela, e quer trocar por coisas que para ela faz sentido. Para mim, hoje, não existe nada caro e nada barato. O que existe é o que tem valor para mim, o que tem valor para você, o que tem valor para as pessoas que estão nos assistindo aqui. E eu respeito cada pessoa que queira gastar o dinheiro dela
Claro que a maioria das pessoas não tem consciência de que ela está entregando algo sem raciocinar o preço que ela está pagando por o valor que ela está pegando. E isso faz parte do jogo, isso é falta de conhecimento, não tem nenhuma teoria de conspiração, é falta de conhecimento mesmo. Então, quanto mais conhecimento eu busco, eu começo a questionar, eu falo, peraí, porque assim, você já deve ter me ouvido falar, disseram pra gente, né, uma das mentiras que disseram pra gente, eu digo que é uma das mentiras que disseram pra gente, que nós somos seres racionais. Eu acho que nós somos seres racionais. Eu acho que nós somos seres irracionais com capacidade de raciocínio. Só que nem todo mundo usa. Então, se eu não uso a minha capacidade de raciocínio, eu vou fazer coisas irracionais. A gente vê um monte de gente fazendo coisas aí que você fala, meu Deus do céu, coisas nem que um animal faria e esse ser humano irracional está fazendo. Então, no dinheiro não é diferente, na parte financeira não é diferente. Eu preciso raciocinar, peraí, faz sentido esse preço que estão me cobrando? Vale esse preço que estão me cobrando? Aí você pode me dizer assim, Nivas, mas aí pode ser que eu acho que não vale, eu vou ficar sem. Pois é. Você precisa, então, raciocinar e aceitar que, tipo, meu, não vale. E não confundir desejo com necessidade. O marketing e a publicidade, a função deles é nos confundir. De dizer para nós que algo que é desejo virar necessidade. Isso faz parte do mercado também. Não tem nada de errado nisso. Quando eu vou vender mentoria também, eu uso alguns que a gente chama de técnicas de venda ou gatilhos mentais. Agora, como mentor financeiro, eu preciso dizer para o meu cliente, meu, será mesmo que isso tem valor para você ou a sua percepção de valor está alterada? Por quê? Porque às vezes um café num lugar é tanto e um café em outro lugar é tanto. Pô, mas vale ver realmente 10 vezes mais só porque está em tal lugar? Ah, mas se a pessoa comprar, vale para ela. Mas ela precisa comprar de forma consciente. Conscientemente eu entrego a minha energia divina para pegar essa energia divina do outro, porque eu vou experimentar aquilo que eu estou comprando. Consciente, uma compra consciente, ela traz alegria, prazer, realização. Ela não traz frustração, seja lá o que for que esteja comprando. Uma compra que não é consciente, seja lá o que for também, ela vai causar uma certa frustração, porque você vai ficar pensando, pô, será que realmente faz sentido? Será que não vai fazer falta? Ou seja, né, Ter foi a partir arrependimento. vai trazer arrependimento, ou seja, não foi a partir de uma consciência. E isso tudo, por que que isso tudo impacta a nossa autoestima? Se eu perguntar para qualquer pessoa que está aqui na live com a gente, quem é a pessoa mais importante da sua vida nesse momento, talvez a maioria de nós aqui vamos responder que somos nós. Na mentoria eu pergunto assim, beleza, você tem reserva financeira? Porque se você não tem reserva financeira, você pode dizer para mim que você é a pessoa mais importante da sua vida, mas você não está vivendo como se você fosse a pessoa mais importante da sua vida. Talvez a pessoa mais importante da sua vida seja tudo que você está pagando. E, de novo, nós aprendemos na vida financeira. E aí não é você, né? É o outro. E é o outro. E tá tudo bem, não tem problema. Mas não me diga que você é a pessoa mais importante da sua vida se você não cuida de você mesmo, financeiramente falando. A maioria das pessoas que chegam até mim chegam sem uma proteção financeira. Ah, mas é porque eu tive que fazer. Não, sim, todos nós temos um monte de coisa para fazer, mas eu preciso cuidar da minha vida. Se eu não cuidar da minha vida, quem é que vai cuidar? Inclusive, eu não falo ganhar dinheiro, né, na mentoria, no método, eu falo sobre gerar dinheiro, porque lembra, nós que geramos, nós produzimos. Então, se eu produzo, eu que faço. Quem ganha dinheiro é criança. Tem muito adulto imaturo, tem muito adulto pensando em ganhar. Nossa, o dia que eu ganhar mais do meu patrão, o dia que eu ganhar mais do governo, o dia que eu ganhar na Mega Sena, o dia que eu ganhar mais dos meus pais, e fica esperando ganhar. Um adulto imaturo financeiramente falando. Não, meu filho, desculpa, mas você é adulto, você precisa fazer o seu dinheiro. Mas, poxa, aqui no Brasil, as coisas são. Eu sempre costumo dizer o seguinte, para alguém que reclama perto de mim do Brasil, eu falo, olha, em algum nível, em algum lugar, a gente escolheu nascer aqui. Então, meu amigo, bora. Não reclama, né? Você que escolheu. Bora, bora enfrentar esse negócio como adulto, enfrentar a realidade, olhar para a realidade. Minha realidade financeira é essa. Não adianta eu querer olhar para minha realidade financeira e querer viver como a vida da Nath. A realidade financeira da Nath é diferente da minha. Tem muito amigo meu que me convida para ir em alguns lugares. Fala, cara, vamos aqui perto onde eu moro, por exemplo, tem aquele Pinguim. A galera vai lá no que tem um grau que agora que abriu. Vamos ali no grau, no Pinguim. Eu falo, cara, até gostaria.
mas eu não tenho dinheiro suficiente para ir lá todas as vezes que vocês me convidam. E qual é o problema disso, se a minha autoestima está em Maturidade, dia? isso é maturidade e autoconhecimento, né, Nivas? Assim, eu tô ouvindo você e eu vou fazer um paralelo dentro daquilo que coube aqui dentro de mim para assimilar a tua informação. Tá, Eu estou pensando em saúde física agora. E legal. aí, a vida faz o que pra gente? Ah, sua vida é corrida. É muito mais fácil você ir lá e almoçar no restaurante todo dia, porque você não tem tempo para ficar cozinhando na sua casa, você não tem tempo para isso. A gente dá as desculpas. O Sim, que que acontece, gente? Ótimo, vai lá. Você está gastando 10 vezes mais do que você gastaria fazendo a tua comida em casa e estragando muito com a tua saúde, porque seja o melhor restaurante que tu for, você sabe que tem inúmeras toxinas no tipo de tempero que é colocado em 99% dos restaurantes, tá? perfeito. E essas duas coisas, elas estão conectadas totalmente com a autoestima, porque tu tá priorizando algo externo ao invés de você. Quando você fala que você não tem tempo para você ir ao supermercado, comprar uma comida nutritiva, para você ter um mínimo de um tempo para você fazer essa comida na tua casa, para você se alimentar melhor e ainda economizar bastante, você está sempre falando o quê? O meu tempo é destinado sempre ao externo, porque eu tenho que demandar algo aos outros, e o que sobra nunca é suficiente para mim. E isso exige tanto do nosso corpo, quanto do nosso dinheiro, quanto das nossas finanças. E a Perfeito. gente faz as duas coisas se a gente não tiver de fato se priorizando. Quando você vê, você passa meses, a sua saúde começa a ficar ruim, começa a ficar mal, porque você come em qualquer lugar, aquela coisa de não é só comer no restaurante, é comer em qualquer lugar, é comer qualquer coisa, a qualquer hora. Por quê? O que está na tua agenda? E tu olha assim, pega aí os teus últimos 20 dias e você coloca e pergunta para ti mesma. Quantas vezes eu comi de forma saudável para o meu corpo? Quantas vezes eu comi no horário certo? Quantas vezes eu não comi de forma apressada? Quantas vezes eu não fiquei morrendo de fome até eu chegar em casa depois de ficar 6, 7, 8 horas sem comer? E aí comer a primeira coisa fácil que tiver na minha frente, que normalmente é algo industrializado, só Perfeito. para poder tapar a fome, porque nessa minha agenda tinha atender fulano, falar com ciclano, ir não sei na onde, responder não sei quem, pipipi, que, então, mas isso é importante porque eu trabalho com isso, sim, gente, mas tudo isso vem você primeiro. Quando isso não acontece, algo vai te parar. Aí a saúde te para, o teu dinheiro vai fazer tu parar, porque tu também não vai conseguir continuar do jeito que tá e vai ter retrocesso. E aí muitas empresas e pequenos negócios vão à falência, tem que travar, tem que começar tudo de novo. Aí as pessoas sentem aquela sensação de estar sempre no eterno recomeço. Mas Perfeito. é que você mesmo está se colocando nisso. O que eu quero dizer com esse paralelo é você está se colocando sempre em recomeços, porque de forma inconsciente você está tentando se priorizar, você não consegue, e aí o teu inconsciente está falando para ti: peraí, deixa eu fazer um reset para ver se agora vai, deixa eu fazer um reset para ver se agora vai ser melhor. Porque a gente também tem instinto de sobrevivência e esse instinto Sim, vai parar a gente. De forma consciente ou não, esse instinto vai parar. E aí ele vai pegar aquilo que vai te obrigar a parar. É saúde ou é dinheiro. Tá? Normalmente, essas duas coisas são, né, dentro dos top 10 aí, são os dois principais. Se a saúde não te para, a grana vai te parar. sim. Entendeu? Então a gente gera prejuízo em uma dessas áreas ou às vezes nas duas, de forma inconsciente, para que a gente volte a olhar para a gente. E você olhar para você não é você fazer o que você quer, que aí vem um outro mito, que é algo que está sendo extremamente alimentado hoje, né, nas redes e dentro da mídia, é você se priorizar, é você só fazer aquilo que você quer. E isso não é verdade. O priorizar, muitas vezes, é falar: poxa, eu queria ir, como o Nivas trouxe, eu queria ir ao Pinguim, porém isso não faz sentido na realidade que eu estou construindo para mim. Eu estou super afim de ir lá. Mas a minha decisão estratégica e inteligente é falar: não vou.
E aí, se eu quiser, eu vou convidar esses amigos um outro dia para tomar um chopp em casa, para a gente tomar uma cervejinha em Sim, casa, para a gente sempre tomar. tem um jeito, E aí sempre eu tem um vou jeito. fazer de outro jeito, porque a prioridade não é o lugar. Agora, se a prioridade sempre for algo externo, a gente sempre vai pagar caro por isso. Não quer dizer que a gente não possa se mimar, gente, mas o mimo, ele também vem de forma planejada e vem nas horas que a gente sabe que aquilo é algo, né, um mimo para mim. Não quer dizer que eu nunca mais vou poder comer uma batata frita, que eu falo que eu amo, né, que eu sei que não faz bem, Perfeito, mas às vezes eu como, só que eu sei perfeito. que eu comer isso semanalmente. Mas é Porque que eu tá, estou Nath. me mimando, não estou fazendo disso uma regra, não é exceção, né? Eu não posso fazer da Perfeito. exceção uma regra. E a gente acaba fazendo isso, e é a gente que fica na exceção. "Ah, agora eu sou exceção. Eu sou para de vez em quando. Você fica para de vez em quando. E Perfeito, é esse perfeito. ponto, né, que a gente está trazendo a consciência de por que que o dinheiro tem tudo a ver com autoestima. Por que que a tua conta Perfeito. bancária, saudável ou não, tem a ver com autoestima. Porque esse momento estratégico de você olhar para a tua vida, para os teus sentimentos, e para você, como um ser global, envolve inúmeras renúncias e mudanças de atitude que só com muito auto-amor a gente consegue fazer. Senão a gente é levado da porta para fora por aquilo que a gente escuta e por tudo que a gente é estimulado. E aí é muito do autoconhecimento. Eu sei o que eu quero, quem eu sou, e por isso eu tomo decisões que muitas vezes as pessoas à minha volta podem torcer o nariz, mas eu sei que isso é o melhor para mim. E aí eu escolho por mim e quem realmente está comigo ao meu lado vai entender isso e vai estar comigo mesmo assim. Esse é a grande virada de mentalidade que a gente começa a construir uma vida saudável que vai influenciar totalmente a nossa vida financeira. Não sou expert em finanças, mas eu consegui construir uma vida financeira que tem as suas reservas, que eu sei que eu estou segura por justamente fazer isso que o Nivas está falando. Então, eu não tenho a estratégia, mas eu tenho o conhecimento que eu aprendi o suficiente para poder fazer para mim. Não que às vezes eu não meto o pé na jaca, gente, eu meto. Só que eu percebo e aí eu dou a minha para. Peraí, gente, olha, calma, Natália, você deu uma avançada, a gente volta com mais facilidade, você não Você se tem uma vantagem, você é prejudica. capricorniana, né? E Capricórnio aprendeu a fazer isso já na nascença. A gente já sai perguntando assim: mãe, pai, quanto é que vocês pagaram nesse hospital aqui? Deixa eu ver se não tá implorando vocês, senão a gente vai mudar de hospital agora. Capricórnio já Perfeito. nasceu com isso, é verdade. É verdade, é muito interessante. E assim, olha, Nath, tudo isso tem a ver com autoestima, porque uma vez que você está cuidando de você, e assim, isso é um ato, isso é um exercício de consciência, obviamente. Isso é um exercício de consciência. Eu lembro que esses dias mesmo, domingo, eu tava no sábado, um amigo meu me convidou para jogar bola no domingo. Eu, pô, vou ver se eu vou e tal. E aí no sábado, tomando banho, eu fiz uma pergunta para mim. Falei, cara, o que que você quer? Você quer? Porque eu tava com um incômodo. Eu não sabia de onde era incômodo. E aí eu fiz uma pergunta, cara, você quer ir lá mesmo jogar bola? E aí a resposta foi, não, não tô afim, não. E aí ficou simples, porque até quando você fala assim, ó, dá pra gente fazer sim o que a gente quer, se a gente se aprofundar no que eu quero. Porque às É, vezes boa. o que eu quero, ele está sendo mais, ele está sendo manipulado. Eu acho que eu quero uma coisa, mas é um quero manipulado. Porque o meu corpo responde, o nosso corpo responde. A gente tem sabedoria suficiente. Né? A gente sabe que, em última instância, nós não precisaríamos uns do outro. Mas a gente precisa ir para dentro e falar assim. Aí quando eu fui pra dentro, falei, tá, mas você quer mesmo jogar bola? Não, não quero. Ah, então tá bom, mandei mensagem pro cara falar, obrigado, cara, mas eu não vou, não. Quando eu decidi na hora do banho que eu não ia, pronto, o peso saiu, aquela angústia saiu. Eu fiz do que eu queria, mas de verdade. Eu fui lá no cerne do que realmente eu queria. Então, por exemplo, quando o cara me convida pro Pinguim e eu falo, olha, cara, valeu pelo convite, mas obrigado, eu não tenho tanto dinheiro quanto você. Eu ainda falo isso pra galera, eu não tenho tanto dinheiro quanto você tem, cara, então eu não vou. Mas é porque eu quero não ir. Por que que eu quero não ir? Porque eu sei da minha realidade. Então não é que eu quero ir e não vou. Não, não. É o contrário. Eu quero não ir porque eu sei que eu não posso ir. Eu tenho clareza da minha realidade. Eu não resisto à minha realidade. Sofrimento, todo sofrimento, no final das contas, é resistência à realidade que se apresenta. A realidade se apresentou, por exemplo.
Vamos falar que você falou do Falou tudo. governo, né? Não sei o quê. Vamos taxar. Taxaram. Cara, Eu taxaram. vou fazer. Taxaram. Uhum. Taxado. Agora taxou, não tem o que faça, taxou, essa é a realidade. Então não adianta eu ficar resistindo à realidade, porque isso causa sofrimento. Dá para eu decidir melhor os meus governantes? Claro que dá, mas o que eu estou dizendo aqui, no momento em que a realidade da vida se apresenta, e financeiramente falando, é isso que as pessoas sofrem, porque ela quer viver com uma realidade que não é a dela. Toda vez que eu vou dar palestra de finanças, sabe o que acontece, Nath? Que interessante. Toda vez que eu vou dar palestra sobre finanças, que eu falo sobre a reserva financeira, a importância de guardar uma parte do dinheiro que entra, alguém levanta a mão e fala assim, mas deixa eu fazer uma pergunta. Pois não. E a pessoa que ganha R$ 1.500? Como é que ela vai guardar dinheiro que você está falando aí? Aí eu falo para ela, muito boa sua pergunta. Fulano, qual é o seu nome? Faço questão de falar o nome da pessoa. Muito boa sua pergunta, Fulano. Você ganha 1.500? Não, eu não, graças a Deus. Então a gente está falando de quem? A gente tá, a gente tá falando de quem aqui? Vai ser uma resposta vaga, porque a pergunta é vaga. Você está pegando o salário de uma pessoa de 1.500 e encaixando dentro da sua realidade. Então, os seus gastos são gastos de uma pessoa que gera mais que 1.500. É óbvio que se eu te der 1.500, você não vai conseguir guardar. Por quê? Porque a sua realidade é de quem gera mais que 1.500. Agora, se eu pegar uma pessoa que gera 1.500, eu consigo fazer ela guardar dinheiro. Por quê? Porque os gastos dela são diferentes, os gostos dela são diferentes, o comportamento dela é diferente. Só vou adaptar a realidade dela para que ela guarde dinheiro. O que a gente faz? A gente se distrai com os outros. E hoje, mais do que nunca, né, com rede social. Então eu pego a vida do outro e justifico a minha falta de vergonha na cara. Não, mas é porque, né, você imagina, como é que a gente vai, a gente quem? Quando você se instala na sua realidade, você fala, peraí, deixa eu olhar para a minha realidade. E por que as pessoas não fazem controle financeiro? Porque o controle financeiro vai escancarar a realidade dela, os números não mentem, pessoas mentem, números não. Os números vão dizer para ela assim, olha, você não pode mais fazer isso, não pode fazer isso porque seus números estão dizendo isso aqui. Então, para não encarar a realidade, eu não quero olhar para os números. Só que isso é imaturidade. Não, eu não conheço pessoas que conseguiram mudar a vida financeira sem olhar para os números. Por quê? Porque isso é mapa, é uma bússola. Você vai pegar o Uber, você pega o aplicativo do Uber, a primeira coisa que ele automaticamente coloca lá é onde você está. Depois você coloca o endereço onde você vai. Mas a primeira coisa ele identifica onde você está, para ele mandar o motorista onde você está. Agora, fazer planejamento financeiro sem controle financeiro, ou seja, sem realidade, sem clareza do que está acontecendo na minha vida financeira, nossa, Nilson, mas eu estou devendo demais, eu tenho até medo de olhar. Não, é o contrário. É o Tem que olhar. contrário. Tem que olhar, tem que ter coragem de olhar. Mas dói. Sim, essa dor faz parte do processo de mudança, de transformação que você precisa passar. A vida está dizendo para você. Você vai precisar sofrer, você vai precisar ouvir ligação, você vai precisar ouvir as pessoas te cobrando. Só que você está fugindo disso. Quanto mais você foge disso, pior fica a situação. Vai ficando pior o buraco. Quanto mais rápido você encara a sua realidade e fala assim, não, é isso mesmo, beleza, tô devendo mesmo. Alguém te ligar e falar, ó, tô devendo, é isso mesmo, tá bom? Mas olha, eu tô juntando dinheiro, tô me organizando financeiramente falando aqui para eu te pagar, e eu vou pagar porque eu não quero ser estelionatário, eu vou pagar todo mundo, mas eu vou me organizar aqui. Para isso você precisa estar com a autoestima em dia. Pra caramba. Você precisa estar com a autoestima, porque senão Falar. não é a sua conta bancária. Eu gosto muito do Bruno Perini, né, que é um cara famoso aí do mercado de finanças. Ele fala o seguinte, eu sempre fui rico, eu só fiquei um tempo sem dinheiro. Isso é clareza de quem eu sou. Isso é clareza de quem eu sou. Não é o meu extrato bancário que vai me definir como eu tô zerado. Tá, beleza, eu faço. Eu lembro da minha primeira cliente, estava devendo 300 mil. Eu falei, tá sensacional, moça. Você tem uma capacidade de geração enorme. Porque é energia de geração. É energia é capacidade de geração, só que tá pro lado errado, gerou dívida. Eu só preciso pegar essa energia aqui agora e direcionar para o lado certo. Mas é energia de geração. Para a pessoa dever 300 mil, ela tem que ter culhão, tem que saber, tem que falar, porra, mano, que isso eu devo. Então, só que essa energia está direcionada para o lado errado. Então, você pega essa energia, essa capacidade de geração, que gerou dívida, agora vamos gerar aqui para o lado certo. Vamos. E aí tem um processo que não é do dia para a noite, você não gerou a dívida do dia para a noite, tem um processo que precisa ser enfrentado, que precisa ser vivenciado. Tem muita riqueza nesses processos aqui e que a gente quer pular.
A gente quer ganhar na Mega Sena para pagar as dívidas e aí daqui a E pouco, fazer ai, como... mais. Não, a vida vai te dando de presente vários aprendizados que estão nesse processo, mas você está negando. Eu gosto muito daquele filme, eu sempre falo dele na mentoria, né? Do filme Soul, S-O-U-L, Uma Aventura de Alma, aquele desenho. Por quê? Porque ele fala, meu, a gente está aqui experimentando, nós somos seres divinos experimentando vivências, passando por experiências humanas. Ai, nossa, mas eu senti angústia, eu tenho medo da dívida. Não, tá bom, sente o medo, então sente a angústia, porque isso também vai te lembrar que você é um ser humano. Depois vai ter, eu acredito que vai chegar um momento da nossa existência que a gente vai sentir saudade. Nossa, foi tão legal sentir aquele medo quando eu estava devendo lá na Terra, sabe? A gente vai sentir saudade de sentir, porque a gente vai sentir saudade dessa experiência humana. Aproveita a experiência humana para viver com intensidade essa experiência humana. Inclusive aquilo que a gente acha que não é legal. Tem muito aprendizado nesse processo todo. Quando eu... Isso é sistêmico, né? Quando eu não excluo nada, quando eu integro tudo, eu vou ficando mais forte, minha autoestima vai ficando elevada, e aí meu poder de geração vai aumentando, minha vibração vai elevando, e nós somos seres eletromagnéticos, dinheiro é uma energia, pronto, você começa a atrair, você não precisa mais correr, você começa a atrair. Então é sobre vibração também, é porque nós somos seres eletromagnéticos, né? Tudo é vibracional. Então, o que eu estou vibrando? Eu sempre falo na mentoria para a pessoa, meu, eu preciso cuidar da sua vibração. Niva, mas eu estou devendo 300. Não, mas eu preciso cuidar da sua vibração. Vamos vibrar em alta frequência, mesmo devendo 300 mil reais. É aqui que a gente precisa cuidar. É da nossa vibração. E o que o sistema faz o tempo todo? Quer baixar nossa vibração. O tempo todo, todas as notícias. No final das contas, é para baixar nossa vibração. Então, cuidado. O modelo mental é um organismo vivo que se nutre pelo que eu vejo, pelo que eu ouço e pelo que eu experimento. Então, qualquer área da minha vida é possível mudar, mas eu preciso prestar atenção no que eu estou vendo, no que eu estou ouvindo e no que eu estou vivenciando. Eu sou um organismo vivo, mas se eu me alimento sempre das mesmas coisas, dos mesmos assuntos, das mesmas notícias, das mesmas conversas, das mesmas coisas ruins, das mesmas notícias ruins, ou seja, o resultado já está pré-definido, né? Não vai mudar muita coisa. Então, o professor que fala, você viveu no último ano, você viveu 365 dias ou viveu 365 vezes no mesmo dia? É muito sério isso. Então, cuidar da vibração vai fazer com que a nossa autoestima, no final das contas, é vibração alta, né? Uma pessoa com autoestima alta, ela é eletromagnética, ela é o quê? Mais atraente. Não é à toa, gente. Tem gente que é feio. Eu sempre falo, eu sempre brinco assim, eu não me acho um cara bonito segundo estereótipo, mas eu não me sinto feio. Isso me ajuda na minha vibração, na minha capacidade de ser atraente. E Perfeito. atração aqui é no sentido de tudo. Eu vou atrair aquilo que eu quero atrair, aquilo que eu desejo atrair. Agora, se eu falar assim, nossa, poxa, outro dia eu estava conversando com uma amiga, estava conversando com ela, falando sobre essa área financeira e falando, por que a gente trabalha? Eu trabalho para pagar minhas contas. Então, peraí, se você trabalha para pagar suas contas, seu foco está nas contas. Se o seu foco está nas contas, você vai criar mais contas. Então, por que eu trabalho no final das contas? Por que eu. Cara, eu trabalho porque eu quero servir. Trabalho está diretamente ligado ao serviço e está diretamente ligado ao verbo servir. Eu quero servir. E quanto mais eu sirvo, mais dinheiro eu atraio. Quanto mais dinheiro eu faço, eu gero, mais possibilidades eu vou tendo. Quanto mais possibilidades eu tenho, menos necessidade eu tenho. Quanto menos necessidade eu tenho, mais opções eu tenho. Ou seja, ciclo da prosperidade e da abundância. Gente, o que você está falando é tão real. Eu não sei se todo mundo que está aqui na live já experimentou o que o Nivas está falando, mas tentem pensar no momento da vida de vocês onde vocês estavam se sentindo plenas e plenos, e aonde vocês estavam vivendo aquele dia, aquele momento, pelo momento. Seja no seu trabalho, sabe, uma fase, uma semana ou algo assim, que você fala assim, cara, não importa se eu estiver ganhando ou não ganhando, não tem nada disso, nem passa pela tua cabeça. Você está ali porque aquilo te dá uma gana, vou falar um palavrão aqui, te dá um belo de um tesão e você quer estar ali, você Isso é quer energia fazer sexual. aquilo. Isso é energia sexual, tá vendo? Ó, isso é manipulação de Energia, energia sexual. essa energia, por isso que eu uso essa palavra, essa Perfeito. energia, que é o palavrão no bom sentido, que é tesão. Sim, perfeito. Quando É isso você mesmo. está ali,
você atrai tudo e você não precisa de nada. O que significa isso? Chega tudo para mim, porque eu estou em energia de expansão e de criação, então naturalmente você se torna magnética. É isso que o Nivas está falando. Então as pessoas chegam até você, elas querem receber, elas querem se sentir assim também. Ela tá vendo que você tá assim, ela também quer isso, certo? Então a gente tem essa troca. E quando você se sente assim, tu não precisa comprar nada. Male, male, tu vai comer assim, você, tu comer esse franguinho grelhado aqui com uma saladinha, ó, show de bola, eu não Perfeito, preciso de uma perfeito. super. Nossa, eu ia falar em inglês a palavra, mas de uma sobremesa caríssima e maravilhosa para eu meter dentro de mim aqui, goela fora, para poder afogar um estresse ou uma ansiedade. Eu vou comer aquilo que o meu corpo precisa para se abastecer e tá bom. Ou seja, você vai usar tudo que você tem, que já é coisa pra caramba, a tua vida, os seus amigos, aquilo que você tem na tua casa, tu vai ter um tesão, um prazer de ter aquilo que você tem e de estar onde você está. Então, isso faz com que a tua demanda seja menor e você fala assim, eu queria estar no Caribe, mas dá para eu descer pro Batubão ali e vou ser super feliz descendo pro Batubão hoje, porque tá tudo bem, eu quero sentir a água do mar, a água do mar é igual a qualquer lugar do mundo. É isso que Sim, o Nilo está falando, é a tua realidade. E não quer dizer que a gente está falando que é não almejar mais. Quer dizer você ter gana, estar em plena presença e com alegria, com esse tesão. Para quê? Para que tudo que você faça, você esteja em plenitude. Quando você está assim, naturalmente vem mais. Porque eu tenho certeza porque, que quem sentiu isso, a Letícia falou isso aqui e a Thaís também, ó. Você porque quer essa é a nossa fazer natureza, né, isso. Nath? Essa é a nossa É natureza. natureza, perfeito. E Essa é a nossa quando você natureza. tá assim, gente, você gera dinheiro. E aí vem dinheiro para você falar assim: nossa, eu não sei nem o que fazer com isso, agora eu posso pensar em tal coisa, agora que legal, eu posso investir nisso. Aí você cria a tua estratégia, mas a realidade é que quando você está nesse ponto, o dinheiro chega. Quando a gente sai disso, e eu já experimentei isso mais de uma vez, de estar nesse lugar e por alguma questão emocional, ou muitas vezes a gente tem uma bala, uma perda natural, gente, a gente vive a vida assim. Às vezes você Sim, sai um pouquinho desse lugar. E aí começa a travar as coisas. Então, o primeiro passo não é você ficar lá se matando de novo, você precisa correr atrás de dinheiro. É, você tem que voltar para você, você tem que respirar um pouco e retomar qual é a parte da tua autoestima, do teu ser, da tua essência que ficou de lado, que você deu uma desviada. A hora que você volta para esse flow, as coisas também se encaixam de novo. Por isso que tem tudo a ver dinheiro e autoestima. É tudo que perfeito. o Nivas falou. E eu aprendi isso com o meu pai. Tudo que o Nivas falou aqui, as duas coisas que você falou, Nivas, eu vi meu pai falando. Primeiro porque meu pai faliu e ele ficou devendo milhões e tentaram até matar meu pai, né? Eu conto essa história porque ele permite. Ele tentou e realmente tentaram até matar ele por dívida. E o que que ele fez? Frente de juiz de tudo. Eu tô devendo mesmo. Eu não tenho dinheiro agora, eu tenho R$ 50 por mês para dar. Você quer, eu dou. Se não, eu vou entrar em contato com você assim que eu puder te pagar, eu não tenho o que fazer. A minha prioridade na época é a minha mulher e minha filha. Eu vou Ótimo. dar de comer a elas e se eu conseguir assim que der, eu vou te pagar, porque eu não consigo sair dessa dívida de outro jeito. E ele faliu e hoje ele reconstruiu a empresa dele, a casa do jeito que ele quis. Ele fez tudo mais do que ele tinha quando eu era pequena. Meu pai saiu de uma falência de milhões para hoje ter uma empresa de sucesso com filial em outra cidade, com a casa que ele queria, do jeito que ele queria. Ele fez isso. Primeiro ponto, assumindo a dívida para todo mundo, dizendo que ele não tinha, que ele pagaria, e de fato ele pagou. Ele pagou Perfeito. por muito tempo. Eu fui advogada. Gente, pra vocês terem ideia, meu pai faliu, eu tinha 5 anos. Eu fui advogada dele, fazendo Sensacional. acordo em processo que ele ainda estava devendo imposto naquela época. Sensacional. Eu já tinha mais de Sensacional. 30 anos. Meu pai demorou mais de 25 anos para quitar as dívidas dele. E ele Seu pai é quitou tudo. descendente do quê? Seu pai é descendente do quê mesmo? É árabe, né? A gente é libanês. Árabe. Árabe. Se eu pudesse dar uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, estuda finanças árabes. Estuda finanças árabes, que a gente vai aprender muita coisa com essa galera, muita coisa interessante, muita coisa de valor, de honra, que nós, brasileiros, precisávamos aprender por exemplo, com os árabes, com as finanças árabes, porque quando eu estudei, eu fiquei apaixonado, principalmente por duas coisas, tá, das finanças árabes. Primeiro,
que eles não praticam usura e não praticam especulação. O que é usura? Usura é emprestar dinheiro a juros. Juros, é verdade. Eles não acreditam, né, que é possível, seja uma benção, você prosperar em cima do empobrecimento do outro. Isso eu acho sensacional. As finanças mundiais, elas estão baseadas quase que toda em cima de usura, que é de emprestar dinheiro a juros, e especulação. Né? Wall Street, todas as bolsas de valores aí se movimentam por especulação. Quando você entende qual é o jogo e como você, cara, beleza, esse é o jogo. Por isso que eu falo. É importante você estudar para você entender as regras do jogo, porque se você entrar num jogo sem entender a regra do jogo, você já vai entrar perdendo. Não tem como, você não entende as regras, vão deitar e rolar em você. Quando você entende as regras do jogo, você fala, beleza, como é que eu jogo esse jogo aqui agora, mas com mais consciência, porém, agora eu vou jogar o jogo legal, porque agora eu tenho um pouco mais de consciência. Só que eu não vou jogar como essa galera joga, com competitividade, não, vou jogar com colaboração. É muito mais legal você colaborar. É muito mais interessante se você consegue construir coisas maiores com outras pessoas. Vamos colaborar. Não, não vou preciso competir com ninguém, não. Essa ideia de competição do mercado, não, gente, para. Não é. Existe esse caminho da competição, tá? E tá tudo bem se você quiser esse caminho, mas tem um outro mais legal que eu acho que é mais legal, que é o da colaboração, inclusive. E outra coisa que eu acho legal que é da especulação. Então, eles não especulam. O que é especulação? Ah, uma coisa está valendo, por exemplo, sei lá, a Petrobras, as ações da Petrobras estão valendo R$ 30. Aí o presidente vai lá e fala alguma besteira lá, as ações da Petrobras agora estão valendo R$ 25. A Petrobras perdeu milhões só por causa dessa fala. O que significa isso? Nada. Nada. Exato, nada. A Petrobras continua produzindo petróleo, produzindo gasolina, tá lá, os funcionários estão trabalhando, você é acionário ainda, você é sócio da Petrobras, mas quem que se beneficia com esse tipo de movimento especulativo? Quem tem conhecimento. Quem não tem conhecimento acaba perdendo dinheiro nesse momento. Então, mas, de novo, não tem teoria de conspiração, é só questão de conhecimento. Quando você entende. Peraí, então, vamos. Por que eu falei, Nath, lá no começo, sobre a etimologia das palavras, o conceito daquilo que eu estou. Eu gosto muito do conceito. Eu até brinco que no Brasil, o brasileiro não tem problema com dinheiro. Nós brasileiros temos um pouco de problema com trabalho. O seu pai, por exemplo, ele provavelmente não tem problema com trabalho. O árabe não tem problema com trabalho. Nenhum. Imagina, trabalhar é nosso lema. Exato. Então, o brasileiro ele precisa olhar um pouco mais para o trabalho, sabe? Para a palavra trabalho, para o conceito de trabalho. Qual é o seu conceito? Ele é pesado? Porque se ele for pesado, pronto, ele é pesado. Como é que você vai gerar prosperidade através de um negócio que você acha pesado? Não tem como, não importa. Ah, não, te dou 1 milhão, o que você faz? Primeira coisa que você faz, para de trabalhar. Pronto, você acabou de declarar para o universo. Então o universo fala, tá bom, então você vai parar. Todas as pessoas que. Eu já vi histórias da pessoa falando assim, estava crescendo, a empresa crescendo. Ela falou assim, nossa, cara, ano que vem eu vou dar uma parada, vou dar uma maneirada. Beleza, velho. No outro ano a empresa começou a cair, cair, cair. Por quê? Porque não existe nada parado no planeta. Essa ideia de que um dia eu vou me aposentar. Cuidado. Cuidado, porque senão você vai adoecer. Eu já vi pessoas morrerem depois que pararam de trabalhar. Vai Muito. mudar o formato, vai mudar o jeito do trabalho, mas não pare de servir de alguma maneira. Porque É porque o trabalho está. trabalho vem com vem muito pesado, né? Porque a gente enxerga trabalho, claro, por questões sociais como exploração, como algo penoso. E não estou dizendo que não Aquilo, exista, tá? Estou mas dizendo que não porque exista. existe, mas novamente, se a gente está criando a nossa realidade, a gente também está criando um lugar que o meu servir reflete em algo prazeroso e ele também pode ser o meu trabalho. E vai criar uma empresa, então, que não explora as pessoas. Vai criar uma empresa, então, que favoreça as pessoas, que ajuda as pessoas a prosperar. Mas não adianta ficar, não, vá criar algo. Eu tô atendendo eu atendo duas empresas, nada a ver com finanças. E é isso que você falou quase agora, né? Tipo, as pessoas me contratam, eu falo, tipo, mas meu, isso não é o meu assunto aqui, né? De expertise da pessoa, não, mas eu quero que você ajude aqui. E tem a ver com isso, tem a ver com você fica, se torna uma pessoa eletromagnética, e a pessoa quer você ali pelos seus conceitos, por quem você é, não necessariamente só por aquilo que você faz. E eu estou atendendo essas duas, a gente está trabalhando cultura nessa empresa, inclusive, escritório de contabilidade.
Hoje eles mandaram uma mensagem, gravaram um vídeo, falando assim, Nivas, olha só, cara, a gente vai fazer aqui, ó. A gente está no processo de contratação, e aí a gente selecionou 3 pessoas, mas a gente só tem uma vaga. Então a gente já aprovou uma pessoa, essas 2 pessoas a gente não aprovou. Mas aqui, ó, a gente montou um kit com uma caneta, um bloquinho de anotação e uma pequena calculadora dentro de um saquinho bonitinho. A gente ia uma mensagem agradecendo, obrigado pelo processo, você passou pelo nosso processo. Não foi dessa vez que você foi aprovado, que a gente só tem uma vaga, mas você fica aqui no nosso banco de talentos. Quando a gente for maior, talvez você entre com a gente. Sucesso na vida, Deus abençoe. Cara, qual a dificuldade de fazer isso? Nenhuma. Alguém que não foi selecionado na sua empresa. Só que ninguém faz. Não mesmo. Entende? Que legal. E aí eu falei, poxa, porque isso é cultura deles. Eu falei, olha, nobreza é algo da cultura da empresa de vocês. E vocês, mais uma vez, estão sendo nobres com as pessoas, com outro ser humano que não passou ali, porque você só tem uma vaga. Você não tem como você colocar mais Tem duas como dar a pessoas aí. vaga para todo mundo, mas nem Isso, por mas nem isso por isso você nunca mais deu retorno para essa é pessoa, né? Ela falou, nem sabe por que não passou, não. Você vai lá e fala para ela, obrigado, tá aqui um presente para você aqui, ó. Ou seja, parte do recurso da empresa, que é o legal. dinheiro, parte daquilo que o todo deu para a empresa, ela devolve para o todo de alguma forma, falando assim, olha, tá aqui. Isso é prosperidade, gente. Isso é utilizar o seu recurso para expandir quem você é. Porque Sim. dinheiro é para expandir quem eu sou. Dinheiro potencializa quem eu sou. Dinheiro não muda ninguém. Dinheiro corrompe as pessoas. Não, não. Dinheiro potencializa quem você é. Se você é corrupto com muito dinheiro, você vai ser muito corrupto. Com pouco dinheiro, você vai ser pouco corrupto. É assim que funciona. Por quê? Porque representa a nossa energia. Então, o que eu preciso fazer então? Eu preciso investir aqui, ó. Eu preciso melhorar como ser humano. Quanto mais eu me torno um ser humano melhor, aquilo que a Nath falou, mas as pessoas vão querer você. Eu não Hum. sei o que você tem aí, mas tá? Mas vamos lá. Me presta algum serviço. As empresas estão carentes disso, gente. Estão carentes de pessoas que agregam valor. E é legal porque quando você tira o dinheiro, tira o cifrão dos olhos, mesmo, de verdade, isso não significa que você não vai cobrar. Não, você vai cobrar, obviamente, é o seu trabalho, é o seu serviço e tudo mais. Você vai cobrar, mas não é o primeiro ponto. Não, é um resultado de um processo. Quando você entende que é um resultado de um processo, então tá, deixa eu construir. Tanto que eu falo para o meu cliente, olha, mas eu não sei se eu consigo pagar. Faz a mentoria. Se não der resultado para você, eu nem quero o seu dinheiro, porque eu não gerei resultado para você. Seu dinheiro para mim vai ser um peso que eu vou ter que devolver de alguma outra forma na vida, porque a vida é sobre crédito e débito. Não, eu quero gerar resultado para você. Porque se eu gerar resultado para você, você vai me divulgar, inclusive, você vai me vender para outras pessoas. Lei do equilíbrio, gente. A coisa mais fácil que tem é vender. O que você precisa fazer para vender mais? Vai, só entrega mais do que você falou que ia entregar. Para você ver se as pessoas não vão vender você. Agora, se você entrega menos, as pessoas também vão equilibrar essa relação. E Porque vem você, de outros lados, né? Então eu você entrego menos tomou. para um, recebo de menos de outro. Não é da mesma pessoa, gente. Do mesmo jeito. Olha, eu tive essa experiência fácil, assim, de tudo. Eu faço alguns trabalhos voluntários e é impressionante como eu dedico o meu tempo para alguns trabalhos voluntários e depois, de uma forma maravilhosa, chega coisas para mim em outra área, de outros clientes que, fulano me indicou porque gostou muito de você, porque teve uma mentoria com você não sei quando. Eu falei assim, meu Deus, aquela pessoa que eu fui mentora voluntária 3 anos atrás me indicou para um negócio super legal. E muitas vezes essa roda tá girando e a gente não tá percebendo que a gente recebeu algo super legal e você ofereceu algo legal 3 anos atrás para outra pessoa, mas é assim que acontece. Mas é claro, tem que sair de fato do coração e porque você está no teu lugar de poder. Eu vou Exato. comentar uma coisa, Nivas, para eu não esquecer, que você falou a questão da imagem pessoal em relação ao estereótipo, né? Que foi outra Sim. coisa que eu modelei do meu pai, porque meu pai ele sempre falou assim, ó, eu não sou um cara bonito e eu sei disso. Ele sempre falou isso. É. Só que eu sei que eu dava muito mais atenção com meus amigos bonitão, que eles não precisavam disso, eles faziam de qualquer jeito. Aí sabe o que que eu fazia? Eu saía com os meus amigos bonitão, porque eu saía um amigo bonitão para uma mulher. Só que tem várias mulheres lá e só uma vai ficar com eles. Vai outra ficar comigo porque eu vou dar atenção e na verdade eu pegava mais mulher do que ele. Meu pai falando do jeitinho dele, aquilo que você fala, Nivas, aqui que é o seguinte, é autoconfiança, gente, não importa.
O Eu não que estou se tem que disputando, cuidar, não gente. Não estou disputando. Não estou disputando. Não estou disputando. exato, mas isso só vem num lugar de autoconfiança e autoestima, tá? Onde a Tá. gente para com essa questão de comparação em relação a qualquer outra coisa ao outro, as finanças do outro, ao como o Isso. outro é e como eu sou, e aonde eu falo Perfeito. assim, meu, eu sou foda desse jeito aqui, com isso aqui que eu tenho, e eu sou atraente por isso. E o Porque não resto tem se torna outra. oportunidade, o resto se torna oportunidade. É porque E não tudo tem que eu outra tô Nath. falando Não é o tem que eu outra Nath. vivi. Não Sim. existe outra Nath no mundo, mano. Que é mais poder que esse. É lógico. E sinceramente, mas isso vem daquilo, né? De, se eu tivesse nascido diferente, se meu cabelo fosse diferente, se eu não tivesse essa barriga que meu pai fala, imagina se eu não tivesse esse barrigão, se eu não fosse careca, como é que ia ser? Meu pai ainda fala isso, mas ele fala de brincadeira. Então, Ele tem sim, zero problema de autoestima. Meu pai tem sim. zero problema. E Isso isso é. é perceptível, porque ele é super magnético até hoje. Com 70 anos, Olha eu vou só. lutar com ele e a mulherada fica lá dando em cima dele, paquerando ele. E ele Porque é fala assim: ó, mais energia. uma querendo ser a sua madrasta. É energia. Simples assim, É gente. É energia. energia, gente, é isso. A gente acha que a gente não tem o que precisa, que o outro tem, e isso daí é só coisas da nossa cabeça. Mas a E gente assim, ó, não tem. tem força, né? Não tem esse movimento não tem força quando eu acho que tá fora, as questões estão fora, as minhas possibilidades estão fora, não tem força, eu não tenho força no meu movimento. Então qualquer coisa que eu faça ele vai fazer sem força. Quando eu aceito que, meu, aqui tá a fonte, eu sou a fonte, cada um de nós, mas eu sou a fonte das minhas, daquilo que eu preciso. Se eu sou aqui tem força, esse movimento tem força. Então, qualquer movimento que eu faça de dentro para fora vai ter força, porque eu sou a fonte. Agora, se a fonte está no externo, eu lembro, eu acho que eu até comentei com você uma vez um índio me questionou uma coisa que eu achei sensacional, que tem a ver com isso que a gente está falando, autoestima, porque vai lá para uma questão mais profunda, que ele falou, você acredita em Deus? Eu falei que acreditava. Aí ele falou que não deveria. Eu falei, mas como assim, cara? Me explica melhor. Ele falou, ó, porque toda crença tem num pano de fundo, em algum nível, ela é questionável. Toda crença ela é questionável. Por quê? Porque é uma crença e toda crença é mental. Então toda crença ela veio de alguém. Alguém te disse alguma coisa. Dinheiro é energia, é uma crença. Alguém disse isso para mim, eu acreditei. Então toda crença positiva ou negativa ele disse que é mental porque ela tem um fundo de dúvida, na verdade, ou seja, é questionável porque veio de alguém, passou para alguém e aí sua mente pegou, acreditou naquilo, a partir dali, né, e está acreditando naquilo. Aí ele falou assim: vou te perguntar diferente agora. Você sente Deus? Hum. Aí ele falou: isso é inquestionável. Eu não consigo questionar o que você acabou de sentir aí. Ninguém consegue questionar o que você sentiu. O que você acredita, eu consigo questionar. O que você sentiu, não. Então, a autoestima tem a ver com olhar aqui para cá e falar o que eu sinto quando eu olho. E tudo bem, nossa, eu não estou legal com a minha autoestima. Então, trabalha esse movimento. Lembra que eu falei que modelo mental organismo vivo que se alimenta pelo que eu vejo, o que eu ouço, experimento. Então, peraí, se eu não estou legal com a minha autoestima, tem alguma coisa que eu estou vendo, ouvindo ou vivenciando que está reforçando isso. Então, eu preciso mudar alguma coisa que eu estou vendo, ouvindo, vivenciando para começar a mudar minha autopercepção, porque autoestima é sobre autopercepção. É como eu me vejo. Então, peraí, eu preciso começar a ouvir coisas diferentes, ver coisas diferentes e fazer coisas diferentes. Não tem outra maneira, gente, da gente mudar algum resultado da nossa vida. É básico, é simples, porém, dá trabalho. Não. Dá trabalho. É simples, mas dá trabalho. Não tem nada de complexo quando eu falo de mentoria financeira. Guarda uma parte do seu salário. Quantos? 10%, não tem, ou 5% que seja. Não tem nada de complexo em separar primeiro essa porcentagem. Mas dá trabalho você ser consistente. E consistência é sobre educação. Por isso que eu chamo, por isso que eu falo que educação financeira é diferente de conhecimento sobre finanças. Porque conhecimento é o que eu vejo, que é o que eu leio, que eu assisto. Educação é sabedoria, é o que eu faço. Meus pais, lembra que eu falei desde no começo? Meus pais tinham muita sabedoria. Não tinham muito conhecimento, mas tinham sabedoria. Ou seja, eles praticavam aquilo o pouco que eles sabiam, eles praticavam. Tem um livro que eu gosto bastante que ele fala o seguinte: eu só sei que eu sei de algo se eu faço. É Então não adianta. lógico. Eu sei de tal coisa. Você faz? Não, então você não sabe, desculpa. Você só conhece. Você tem conhecimento sobre esse assunto. Sabedoria
é a prática do conhecimento. Educação financeira é só praticar. O que eu faço com o meu cliente? Tudo que eu falo para ele lá ou para ela, no final das contas, ele já viu, já leu em livro, já viu em algum lugar, mas como mentor eu vou falar, não, agora você vai ter que fazer. Tanto que se da primeira para a segunda aula, se ele não fez a tarefinha, eu não dou a segunda aula. Fala, não, você Olha, não fez a tarefa, eu não dou a segunda aula. Você precisa aprender a se comprometer com você, porque não é comigo. Minha vida financeira continua a mesma aqui, ó. Eu tô tocando a minha vida financeira. É a sua vida financeira, você não é comprometido com ela, e eu que não vou ser. Então, daqui a 15 dias a gente se vê de novo. E se daqui a 15, só que daí daqui a 15 dias ele vai fazer, porque senão eu não vou dar a segunda aula, né? E aí, eu 5 encontros a mentoria. Ah, de 15 em 15 dias. 2 meses e meio? Não necessariamente. Porque se a pessoa não fizer a tarefinha, eu não dou aula. Por quê? Porque eu já entendi que tem algumas pessoas que você precisa, faz de tempo. fato, ter a energia do pai, né, a energia do mentor para essa pessoa e falar assim, ó, não, você não fez ainda, então você precisa se comprometer um pouco mais com você mesmo, porque é importante para você, você me contratou, se é importante para você, você precisa realizar, que é fazer. Não tem nada de complexo na tarefa, mas a pessoa fica se sabotando. Ela fala, então tá, me dá mais aula aqui então, e aí depois eu faço. Não, não, não adianta eu te dar mais conhecimento se você não consegue praticar o conhecimento que eu te dei há 15 dias atrás. Não, primeiro você vai precisar aprender a praticar, porque eu vou ficar com você durante 5 encontros, depois você vai tocar a sua vida. Se eu não garantir que você aprendeu, você vai dizer que a mentoria não tem resultado. E vai dizer que foi a mentoria, então também tem um compromisso seu, que é justamente o valor do que você está entregando, né? Para que a pessoa Exatamente. pague o preço e fale, valeu isso que realmente é o preço que o Nivas Exatamente. O colocou. que, que pode acontecer? Que já aconteceu. A pessoa desistir. Ela falar, eu não quero mais ir. Você fala, então tá Sim, bom. E aí eu sim. devolvo o dinheiro para você. Toma aqui seu dinheiro, porque você não continua, então não faz sentido, tá tudo certo. Né? Então, e aí já aconteceu. Da pessoa falar, não quero, não estou preparado. Então tá bom, tá tudo, eu compreendo. Né? Não acho que eu não tô aqui para mudar ninguém, para achar que é o tempo de mudar de ninguém. A pessoa precisa se comprometer com ela mesma. Que é o que eu falo, que é, a mentoria ela adultece as pessoas imaturas, financeiramente falando. Porque esse processo de amadurecimento mesmo, de adultecer, de falar, eu sou responsável pela minha vida financeira, eu sou responsável em gerar o meu dinheiro, eu sou responsável por pagar as minhas contas, ninguém vai fazer isso por mim. Então, se eu sou responsável, eu gero meu dinheiro através da energia divina, eu não posso entregar meu dinheiro de qualquer maneira para qualquer pessoa, por qualquer produto, serviço ou experiência. Não, eu preciso avaliar de fato. Hoje eu brinco, ninguém vende nada para mim mais. Eu só compro o que eu realmente quero. Não importa se o vendedor é ruim ou bom. Se o vendedor é ruim, eu quero, eu vou comprar. Se o vendedor é bom e eu não quero, eu não vou comprar. Por quê? Porque eu tenho consciência do que eu tenho que fazer para gerar o meu dinheiro. Se eu tenho consciência, eu não vou entregar de qualquer maneira para o outro. Claro, isso muda uma série de coisas se a gente começar a distribuir esse conteúdo, né? Então, Bom, por isso que eu não gravo o meu, o meu, o meu, mas ó, isso meu faz mentor com que acabou de entrar aí, inclusive. Ó. a gente pode filtrar muito aquilo que a gente compra a partir do que você está falando, pelo seguinte. Muitas vezes a gente compra, e hoje aí com o mercado de mentorias, de cursos, etc., a gente muitas vezes a gente está comprando anestesias. Sim, Então, toma cuidado com a anestesia que você está consumindo demais, até mesmo dentro do mundo terapêutico. Porque é muito verdade. fácil a gente se ver presa, porque aquele método X que o fulano ensina em um final de semana para transformar a sua vida e te dar o resultado que você nunca teve do outro. Gente, sinceramente, isso não vai funcionar. E você vai gastar aí 5, 10 mil reais em um final de semana fácil, fácil. Se você não tiver muita certeza do que você é e de onde você quer chegar, o que, que adianta você receber uma descarga de adrenalina, né? E muitas vezes ficar trabalhando ali com exaustão emocional em determinadas vivências, etc., que tem por aí, se Sim, depois, né? O que que você faz? Você fica ali cutucando dores, se exaurindo emocionalmente e se viciando em sentir isso de novo. Então a gente fica muitas vezes viciado nesses processos, gastando uma grana e não trabalhando aquilo que é importante. Que é isso que a gente está falando, de fato, toca o coração e mexe com o nosso corpo porque é real. Quem eu perfeito. sou, a minha autoestima, o meu autovalor. Isso são coisas que a gente encontra em processos muito profundos, em processos contínuos do que a gente trabalha com a gente mesmo. Não que a gente não possa vivenciar algo, mas cuidado para não ficar se anestesiando demais.
Eu vivencio retiros, gosto de ir pelo menos umas 2 vezes por ano. Imagina se eu estiver indo a cada 15 dias. Imagina se eu achar que eu preciso só de mais um retiro para ver se agora eu solto o caldor, para ver se agora vai andar. A gente não consegue sair do lugar. Porque tem a ver com aquilo que a gente ainda não está olhando na gente, que é só a gente que pode fazer. E Exato. essa fórmula mágica, né, do ai, 20 Petro, sei que lá quanto S, não sei falar, tá? Mas essas fórmulas mágicas de venda mais rápida na internet, faça assim, faça assado, só funciona se você sabe o que você quer, ó. Eu tenho aqui a Minova, eu tenho total clareza do que a Minova tá levando e do que eu quero levar através dela. Então, eu vou buscar profissionais que têm estratégia em áreas que eu não tenho, para essas pessoas me ajudarem a crescer e eu vou fazer um investimento consciente. Porque eu sei o que eu quero chegar. E se eu ver que aquilo não está chegando aonde eu quero, eu vou fazer uma decisão de cortar um pessoal, uma contratação, para eu buscar uma outra pessoa. Mas porque eu sei o que estou levando. Agora, eu abri uma empresa e eu não sei direito o que eu estou levando, porque eu não sei que caminho que eu vou. Cada hora eu falo de uma coisa. Não adianta você ficar investindo em fórmulas que vão falar para você venda mais, porque você vai gastar mais dinheiro e não vai vender. Você vai Pois é. continuar gerando dívida, porque tem a ver com aquilo que você ainda está descobrindo de você. Então, faz muito mais sentido um trabalho mais aprofundado para você assumir os seus potenciais, não é nem desenvolver, porque a gente tem potenciais, a gente já tem, a gente não enxerga, mas assumir os seus potenciais e se desenvolver neles a partir disso, do que ficar pensando em fórmulas mágicas de venda a mais ou cure-se agora na nossa mentoria que expresse um final de semana e tal, que não vai acontecer. No máximo pode anestesiar uma dor, ok? Que vai ser uma anestesia, a anestesia ela passa. Às vezes é legal a gente passar por um período que você vai ter, que você pode ver como lazer, mas você tá achando que vai resolver a tua vida e não vai. Não sei porque eu falei isso, senti vontade, às vezes Ah, tem alguém que estava precisando ouvir, muito bom. que não Perfeito. fazia parte do script, mas saiu. Tá certo. Vou pedir, Nivas, para a gente finalizando. A gente está quase 1h15 de live, ó. Hoje a gente falou bastante, cara. Verdade. Mas eu já vou deixar o convite para você voltar, porque eu vi que esse tema interessou pra caramba. A galera ficou aqui, mesmo com os desafios no começo. A gente viu que o pessoal engajou. E eu acho que a gente pode aprofundar questões assim para ajudar, porque eu acho que 2, 3 insights que as pessoas tenham em cada live já vai ser talvez um insight necessário para desatar alguns nós que são aí importantes. Então, que a gente possa fazer mais lives com esse conteúdo. Quem tiver a fim de assistir desde o começo vai ficar gravada, vai ficar aqui no perfil. Legal. Vale Eu vi que a bastante. Aline entrou aí agora. A Aline disse que queria assistir gravado. Vai ficar gravado, Aline. Isso Inclusive, aí. A Aline me mandou uma sugestão de livro lá, li um pouco do que dá para a gente aprofundar, inclusive na próxima live, sobre o retorno da prosperidade, né? O Ó, que Tesla trouxe aí para a humanidade. Bem interessante o que ela trouxe aí, aquilo que ela me sugeriu. Achei que tem a ver um pouco com o que a gente está falando aqui, mas dá para aprofundar um pouco mais nessa nova era, vamos dizer assim, financeira que a gente está entrando aí. gostei, gostei. Depois vocês me contam aí para a gente poder se atualizar e trazer para a live, então. O Show de pessoal já bola. aprovou, a Thaís e a Lê aqui estão falando que adoraram, que gostaram do tema. Poxa, Então, fico galera, muito feliz. obrigada por vocês terem ficado, curtiram, comentaram. Que bom que fez sentido para vocês. A gente está vendo aqui, inclusive, questão de horário. Às vezes eu percebo que quanto mais tarde, mais gente entra, mas eu vou fazer dentro de um limite, porque senão fica muito tarde para todo mundo. Sim. Mas normalmente as lives são às 8h30. Se vocês acharam legal, querem indicar para alguém para seguir o Nivas, seguir aqui o perfil da Minova, vocês fiquem à vontade, perguntem pra gente, porque tanto eu quanto o Nivas a gente responde, seja ali nos comentários, seja no direct. E é claro, né? Quem quiser participar da comunidade, a gente tem comunidade online ali no WhatsApp, que é da Minova, onde a gente faz encontros que são só para a comunidade. Eu faço encontros no Zoom sempre para falar desses temas e de outros, e aí fica o convite para quem quiser participar da comunidade. É só mandar um direct ou comentar aqui, a gente acrescenta vocês lá na comunidade também. Inclusive, Niva, você está convidado para retornar, senhor. Verdade, eu preciso retornar lá na Retornar com a M9. nossa. Agora é M9. Eu saí era Teia de Sofia, agora é M9.
Agora é Mi Nova. Então a gente reformulou, tá bem legal. Quem quiser conhecer, participar das constelações que a gente faz online e dos encontros, a gente vai ter um encontro para falar do curso de milagres, que a gente fez uma live aqui com o Jordano, descobriu aí esse assunto legal. Ele tá Sensacional. estudando, que é super legal. O Nilson também conhece o Jordano, e a gente vai fazer um encontrão para quem está no grupo. Então, se mais alguém aqui tiver interesse, fala, entra no grupo e vai participar do encontro com a gente. Muito Ok? legal. Eu só agradeço Recado também. final pro pessoal aí, Nivas. Bom, eu agradeço, né, a troca aqui, ó, toda a galera que passou por aqui, de alguma maneira, ficou aqui com a gente, assistiu um pedaço, vai assistir depois gravado. Agradeço o espaço, o convite, sempre é muito expansivo trocar ideia aqui com a Nath, né, através da live. Eu sempre digo que tudo que eu trouxe aqui foi a minha máxima compreensão sobre esse assunto, não é uma verdade absoluta. A gente está sempre expandindo as compreensões. Então, espero que tenha feito sentido para vocês as compreensões que a gente trouxe aqui. A gente está se aprofundando nessas e vai continuar se aprofundando nessas compreensões para que a gente possa expandir ainda mais e chegar mais próximo daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro, para que toca nosso coração. Eu amo fazer isso que eu faço, trabalhar com finanças, com educação financeira básica, de contribuir com as pessoas. Hoje, inclusive, eu perguntei, tem uma trend aí, né? Você pergunta pro chat GPT qual é a sua bênção. Hoje eu fiz isso lá, achei sensacional que ele respondeu. Eu falei, caraca, é muito eu mesmo, cara, isso aí. Ele respondeu. E porque eu acredito que tem, para mim, tem muito propósito, tem muita missão, obviamente. Tem a questão financeira, que eu amo dinheiro, óbvio. No lugar dele, eu sempre falo que ele é uma ferramenta, ele tem apenas três funções, e aí eu encerro dizendo quais são essas três funções. Ele só tem três funções no dinheiro. E ele não é um monstro, que a gente, nossa, que medo desse cara, mas também ele não é algo que a gente pode desprezar, que a gente não liga para ele. Não, ele é uma ferramenta que tem três funções. Primeiro, facilitar a troca, como a gente colocou aqui. Segundo, ele é um instrumento de medição, né? Então ele é uma unidade de conta para a gente comparar o valor das coisas. Então, como unidade de conta, eu comparo o que eu produzo versus aquilo que o outro produz para trocar com o outro. Então, o dinheiro é essa unidade de conta, é um instrumento de medição. E terceiro, ele serve para uma reserva de valor. Parte do que eu produzo, eu reservo, porque eu não sei o que vai acontecer ali na frente. Então, para eu ter poder de negociação, para eu ter poder de decisão ali na frente, eu reservo uma parte para eu conseguir negociar ali na frente. Se eu não tiver reserva de valor, eu estou à mercê de quem tem essa reserva e vai me oferecer isso de alguma maneira com juros, para que eu tenha acesso a esse recurso. Se eu coloco ele na função dele, que são essas, serve para facilitar a troca, unidade de conta para comparar o bem das coisas e reserva de valor, para eu separar um pedaço aqui do que eu produzo, para eu ter poder de negociação lá na frente. Essas são as três funções do dinheiro. Só. O resto, gente, o resto é só a gente vivenciar com intensidade o que a gente está vivenciando e fazer com vontade. E vontade tem a ver com aquilo que a Nath falou lá atrás. Vontade é energia sexual, é chi, é energia divina. Então, fazer as coisas com vontade, você tem um resultado. Fazendo as coisas sem vontade, você tem outro resultado. E isso vale para qualquer coisa, inclusive para finanças. Fato. Não, não se limitando a, e com essa deixa encerramos a live. Gratidão, Nivas, foi muito bom estar com você. Pena que eu vejo você e você não me vê, mas Mas na eu vejo próxima, você, eu vejo você. de alguma forma a gente se vê aí. Um Tchau, abraço, tchau, gente. gente. Boa noite.